Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E honestamente, dia dessas mulheres incríveis, né? Hoje eu lembrei muito da minha mãe, mas não com pesar, porque minha mãe foi uma fiel escudeira na nossa casa. A minha mãe foi uma mulher de oração, na sua simplicidade, quietude. Se eu estou aqui, é a resposta da oração da minha mãe, certamente. Por isso eu pude me alegrar com ela, porque sabendo que ela hoje está num lugar incrível. E vocês, mulheres, têm muito a nos ensinar, certamente, viu? Vocês são de fato incríveis. Eu vou estar aqui, minha esposa não está hoje, ela está dodói. E no próximo mês, eu senti, vou estar aqui dando uma palavra para as mulheres. Um homem dando uma palavra para as mulheres. No culto de mulheres. Não falte. Vocês, mulheres, por isso que eu quero dedicar esse tempo para homenagear de alguma forma vocês, trazendo a luz e foco sobre uma mulher que na palavra de Deus nos chama muito a atenção e me desafia. Hebreus capítulo 11, você sabe, vai falar dos heróis da fé. Ali está descrito feitos simplesmente extraordinários através desses homens e dessas mulheres. E o versículo 38 do capítulo 11 diz assim: pessoas dos quais o mundo não era digno. Imagina. Mas sabe o que é curioso? Essa mulher, o nome dela não está lá. Eu estava pensando que os maiores feitos dos heróis da fé descritos ali são vistos, são externos. Derrotaram um gigante, venceram um exército com tochas, e tantos outros que são extraordinários e ao mesmo tempo loucos. Mas o que eu percebo que no caso desta mulher, os seus grandes feitos não foram externos, foram internos. Isso é tremendo. Essa mulher não está relacionada no livro dos heróis da fé, mas sem dúvida ela é um exemplo para nós todos, uma heroína do seu tempo. Mulher, esposa, mãe, que mesmo agora desafiada em todos os aspectos que a vida lhe impunha, ela pôde então transpor. Essa pessoa transpôs barreiras inacreditáveis, e poderíamos dizer que ela é uma exímia corredora na prova de barreiras. Vou repetir. Uma exímia corredora na prova de barreiras, certamente uma especialista nessa prova. Seu nome? Maria, mãe de Jesus. Seu nome não está na relação dos heróis da fé, mas essa mulher vai enfrentar grandes provas, e ela vai nos ensinar lições extraordinárias, provas das barreiras pessoais, provas das barreiras culturais, provas das barreiras emocionais, se coloque no lugar dela, provas das barreiras relacionais, alcançando assim, através da sua disposição de transpor as barreiras que lhe apareciam, o cumprimento do seu propósito de vida, ser mãe e o maior, do Filho de Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é Maria, uma vencedora na prova de barreiras. Eu achei essa foto incrível, porque é uma atleta judia, e usando ela como figura de Maria, mãe de Jesus.
Vocês mulheres, vocês mães, não se sentem assim também? Corredoras das provas de barreiras? Certo, certamente tantos obstáculos diários, desafios, tantas demandas com você mesma, com o marido, com os filhos, com a vida. Vocês vivem esse grande esforço além do natural para dar conta, superando barreiras diárias. Olha você ali. Mas vocês nos inspiram, sabia? Sabia que vocês nos desafiam, homens? Eu olho para minha esposa, eu falo assim, eu não sei como você dá conta. É incrível a capacidade de vocês, mulheres, da superação, a capacidade de vocês organizar, dar jeito nas coisas. Eu não tenho essa condição de fazer, mas vocês estão lá. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38 vai narrar exatamente essa visitação do anjo a esta mulher incrível. E o texto diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, turbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como isso irá acontecer? Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que lhe dizia estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossível para todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O contexto deste momento é simplesmente uma jovem prometida em casamento, já no nosso tempo talvez noiva, não é? Na responsabilidade já entre as famílias de casar-se. Vivia numa cidadezinha interior, pobre, simples. Seus pais prometeram em casamento ao seu futuro noivo José, também um pobre carpinteiro, sabia? Maria vai ter uma vida comum, sem muitos sobressaltos, despretensiosa, mas naquele dia, ela tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. Um anjo de Deus se aproxima dizendo: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Se coloque no lugar dela e nessa experiência. O texto vai apresentar uma mulher humilde, uma mulher muito nova, e agora com tantos desafios e barreiras a transpor à sua frente. Essa visitação vai mudar a vida dessa mulher para sempre, e vai mudar e talvez deixar a sua vida de cabeça para baixo. Ela diz no versículo 34:
como tudo isso vai acontecer. E nós vamos encontrar então a primeira barreira que ela vai transpor. E essa barreira fala muito conosco, que é a barreira do medo. Queridos, eu não sei você, mas o medo é paralisante, você sabia? Maria, essa moradora deste pequeno vilarejo, um lugar sem expressão, era tão sem expressão que um dos discípulos, Natanael, vai dizer assim: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Se coloque no lugar dela. E agora uma noiva, prometida em casamento, parecendo grávida. Como assim? A desvalorização, a punição de uma mulher grávida era punida com um apedrejamento, inclusive, seria uma tragédia. Porém, diante da barreira do medo, Maria decide transpor. Maria não teve medo de se entregar inteiramente a Deus, irmãos, escute isso. Maria vai entregar tudo que ela tinha. Maria vai entregar seu corpo virgem. Maria vai entregar sua integridade de mulher. Maria vai entregar a sua reputação na comunidade. E Maria vai entregar seu futuro com José. Diante da barreira do medo, Maria decide entregar tudo. Barreira do medo diante dela, mas ela decide transpor. Como eu disse, o medo é paralisante. Isso serve para nós. Você tem estado diante da barreira do medo? A barreira do medo, escute o que eu vou te dizer, tem a força de destruir propósitos, escute. A barreira do medo tem o poder de aprisionar sonhos. A barreira do medo tem o poder de manter-nos em estágios apenas iniciais dos nossos processos. A barreira do medo está a desistência, estão os fracassos, está a maior causa da procrastinação. Sabe aquele plano que você já fez tantas vezes e não conseguiu ainda concluir? Estaria você diante da barreira do medo? O medo é paralisante. Eu tenho encontrado muitas pessoas diante da barreira do medo, estacionados e paralisados. Talvez sirva uma pergunta aqui: e você, como você está? Que temor está aí no seu coração, que de alguma forma tem te paralisado? Maria, põe o tema lá para mim, a imagem sempre, por favor. Ela então decide transpor. Versículo 38, 38, a parte A do versículo, ela diz assim, de uma forma ousada: ok, eis aqui a tua serva. Aprendo com Maria que transpor a barreira do medo me será necessário para que possa viver os seus propósitos. Vamos ler junto? Transpor a barreira. Essa é a noite de você transpor essa barreira.
A segunda barreira que eu encontro nessa mulher extraordinária, transpondo, é a barreira da plena confiança. Plena confiança em Deus. Versículo 38, na parte B, diz assim: que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Plena confiança em Deus. Como está a tua confiança em Deus? Paulo e Ana testemunharam aqui, e eu quero aproveitar, declarar sobre a vida de vocês, queridos. Talvez a gente não entenda tudo aquilo que aconteceu, mas Deus tem levantado vocês como pastores aí no Mato Grosso. Deem atenção a este ponto, porque Deus deseja fazer coisas grandes através da vida de vocês. Talvez no coração de vocês foi ir para construir coisas novas, e de fato, não somente aquelas externas, mas também aquelas espirituais, e Deus usará vocês para isso. Conta conosco, é logo ali, Mato Grosso, nós vamos lá. Plena confiança. Maria agora vai considerar um privilégio servir a Deus, consciente do seu custo, entendeu? Ela estava consciente deste custo, ela porém necessitava de uma plena confiança para isso. Sem esta plena confiança, certamente ela não teria força para poder transpor todas as outras coisas que viriam à frente. Mesmo em face a todo sofrimento que ela enfrentaria, ela declara: eis aqui a tua serva. Você pode dizer isso ao Senhor hoje? Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra em mim conforme a tua vontade. A visitação de Deus, queridos, com certeza iria bagunçar a vida de Maria, iria lançá-la em um mundo de muita incerteza, dor e sofrimento. Mas o coração dela havia plena confiança. Versículo 46 e 47 desse mesmo capítulo, que já é o cântico de Maria, é uma expressão linda. Diz assim: Deus meu, ele diz, o meu espírito se alegrou em Deus. Olha a pessoalidade dessa declaração. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Não é do José, não é do meu pai, da minha mãe. Esse Deus é meu, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me consideraram como bem-aventurada. Maria não fala de um Deus desconhecido. Maria fala de alguém muito próximo e presente na sua vida, alguém muito íntimo e de conhecimento relacional. O meu Salvador. Ele tem uma tarefa extraordinária para mim, mas certamente Ele estará comigo em todo o tempo. Plena confiança. O versículo 49 a 53 diz assim: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam os pensamentos soberbos, derrubou do teu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Cântico de Maria. Imagina isso. Plena confiança. Diante da barreira da plena confiança, Maria não hesitou e transpôs. Sabedora, o seu custo. Há
uma declaração que às vezes me constrange nessa conversa, porque hoje nós olhamos a história de Maria e sabemos todo o seu resultado, nós sabemos toda a sua vida, desde o nascimento, a fuga para o Egito, voltar para a sua cidade, criar esse menino e ensiná-lo, educá-lo junto com o pai. Esse Salvador, vê-lo sendo maltratado, ferido. Este filho sendo entregue e crucificado. Nós hoje temos o quadro todo. E o anjo chega para ela e diz: alegra-te. Alegra-te. Dá para olhar essa história e dizer: alegra-te, agraciada? Alegra-te, seu casamento será perturbado e seu marido será obrigado a enfrentar o constrangimento de uma gravidez mal explicada. Alegra-te, você ouvirá o choro das mães de Belém, lamentando a morte dos seus filhos pelas mãos de Herodes, por uma perseguição que visava matar o teu filho. Alegra-te, você será obrigado a viver no Egito, exilada dos que querem matar-te. Alegre-se, você verá o seu filho sofrer e apanhar com chicote nas mãos dos romanos. Alegre-se, você contemplará o seu filho sendo morto numa cruz. Sabe que eu aprendo com Maria, nesta plena confiança, que o chamado para servir a Deus não é necessariamente um chamado ao sucesso. Não é necessariamente um chamado ao privilégio. Não é necessariamente um chamado ao status. Mas hoje falamos dessa grande mulher, porque as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso é incrível, irmãos. Filipenses 1:29, o apóstolo Paulo vai escrever: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Jesus, mas também sofrer por causa dele. Queridos, é importante prestarmos atenção. Eu aprendo com Maria que a plena confiança me permitirá ter água no deserto. Escute. A plena confiança me permitirá ser sustentado por corvos no dia da seca. A plena confiança me dará a graça de ver fogo do céu descer na batalha dos deuses. A plena confiança me fará vencer uma guerra sem levantar a espada. A plena confiança me permitirá ter a companhia do quarto homem no dia de uma fogueira quente. Plena confiança, amados irmãos. Essa é uma das maiores barreiras a ser transpostas por nós. A barreira da plena confiança. Como está hoje a tua plena confiança? Certamente existem áreas da sua vida e da minha vida que estão nos desafiando hoje, e necessitamos de uma plena confiança para transpor. A plena confiança, é importante você anotar isso, virá somente como resultado de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. A plena confiança não nasce aqui no culto. A plena confiança, ela é gerada gradativamente no meu íntimo, na minha intimidade com Deus, ao fechar a porta do meu quarto. Aprendemos com Maria que teremos desafios, irmãos, porém podemos fazer do Senhor a nossa fonte de alegria e de sustento, independente do tempo. Eu te pergunto, plena confiança, hoje você está sendo desafiado a transpor esta barreira. Você tem coragem para isso? Outra barreira que eu vejo
que Maria teve que enfrentar é a barreira do orgulho. Barreira do orgulho, pastor, sim. Maria não permitiu que o chamado dela enchesse seu coração de orgulho e prepotência. Eu sou a mãe do Filho de Deus. Eu sou a tal. Ela não permitiu que esse chamado corrompesse o seu coração. Não permitiu que aquilo que Deus havia confiado a ela afastasse da humildade. O versículo 48, ela diz assim: pois atentou para a humildade da sua serva. Apesar deste grande privilégio de ser mãe do Filho de Deus, esta mulher demonstra continuar a mesma, com o coração humilde, ou seja, mesmo desafiada pelo ambiente, pela grande tarefa, por aquilo tudo que estava agora em suas mãos, ela não alterou e não permitiu que os seus valores fossem alterados. Ela ainda permaneceu com seu coração em humildade. Veja, Maria não permitiu que a dádiva, Maria não permitiu que a posição, Maria não permitiu que a honra mudasse o seu coração. Amados, vamos ser honestos, num tempo onde os valores estão todos trocados, onde o que você realmente vale é o que você tem e não o que você é, nós somos desafiados pela barreira do orgulho. Guarde o coração. Não permita que nada, irmão, coloque você neste lugar de queda, sabia? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma das maiores tentações daqueles que estão à frente, como líderes e pregadores, é a barreira do orgulho. Quando a partir do sucesso que Deus vai proporcionando, à medida do crescimento, à medida das coisas acontecendo, do mover de Deus, aquele ou aquela pessoa achar, isso tem a ver comigo, e permitir que o orgulho entre no seu coração. Este também é um dos pontos de maiores quedas dos homens e das mulheres de Deus. Esta foi a grande causa da queda de Satanás, inclusive. O profeta diz assim: porque orgulho se achou em ti. Eu oro por isso, irmãos. Eu oro por isso, porque isso é uma tentação a você e a mim, acharmos que somos algo de que não somos. Infelizmente, a história da igreja moderna tem apontado um caminho diferente. Pessoas estão em busca de uma busca frenética, uma busca desmedida por sucesso, por posição, por ser grande e por estar em evidência, esquecendo talvez de algumas coisas. Por exemplo, que João Batista desafia a gente quando declara: convém que ele cresça, que eu diminua. Jesus chega e diz assim: porque não houve profeta igual João Batista. Não existe, pode pegar todos, não existe profeta igual João Batista. Ele olha para si e diz: convém que ele cresça e eu diminua. Guarde o teu coração, irmão e minha irmã. Eu estava lendo dois exemplos. A humildade e grandeza de santos como a Madre Teresa de Calcutá, ela me desafia. Essa mulher abriu mão de prêmios e títulos. Quando Madre Teresa foi convidada para receber o prêmio Nobel da Paz, sabe o que ela disse?
Eu não fui chamada para receber prêmios e sim cuidar de doentes. Está lendo na história de São Francisco de Assis. Ele estava caminhando com seus discípulos quando o mendigo pede algo. Ele olha para as mãos e não tem nada. Ele tira a capa dele e dá. Anda um pouco mais e cai de joelhos na rua. E os discípulos não entendem o que aconteceu. Ele disse: houve orgulho na minha atitude. Meu Deus! Houve orgulho. E ele chora diante de Deus na rua em arrependimento. A barreira do orgulho está dentro de nós. E precisaremos transpor esta barreira se nós quisermos alcançar os seus propósitos. Quem sabe essa é uma das maiores barreiras a ser vencida por muitos de nós. Mas Maria nos ensina que é preciso guardar nosso coração para não cairmos na armadilha do orgulho. Olha aí, irmãos, preciso guardar nosso coração para não cair na armadilha do orgulho. Estou encaminhando para o final. Outra barreira que eu encontro esta mulher transpondo é a barreira da independência. Toma água. A esposa não vem, mas manda seus espiões. Barreira da independência, irmãos. Tanto os evangelhos como o livro de Atos expressam um caminho de dependência trilhado por Maria. E Maria vai expressar sua dependência, sabe como? Com a sua vida de devoção à oração. Maria vai expressar a sua dependência com sua vida de oração como exemplo. Atos capítulo 1, depois de Jesus ter sido morto, eles voltam para casa, os discípulos, e junto com eles, Maria. O texto de Atos 1, 12, 14 diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto com a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André. Está relacionado todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, se há uma maneira de nós vivermos a dependência de Deus, está ligada à nossa vida de oração. Porque é no momento que você se dobra, irmãos, que você se vê. Lembra a bacia de lavar que eu falei domingo passado? É no momento que você busca Ele que você se enxerga e diz: eu não posso sozinho, Senhor, eu preciso do Senhor. Maria vai nos ensinar que sua posição como mãe de Jesus não a fez imaginar que ela não precisasse batalhar em oração e vencer a tendência humana à independência. Estão comigo, irmãos? O texto diz que Maria perseverava em oração junto com os discípulos de Jesus. E eu acho que é legítimo dizer que essa mulher orava. O que é independência? Independência é uma decisão interior de fazer as coisas à nossa maneira. Independência é uma decisão interior de fazer as coisas à nossa maneira. Sabe qual foi o primeiro pecado do homem? Não foi tomar a fruta e comer. Foi decidir no coração se tornar independente de Deus e comer a fruta. A independência foi o primeiro pecado do homem.
Vocês já me ouviram falar aqui, isso também para mim não é motivo de orgulho. Eu cresci nesse ambiente familiar, doentio, e bem cedo fui crescendo com essa estrutura de independência. Para uma criança de 8, 9 anos buscando o pai pelas valetas, pelas ruas, caído, bêbado, você, de uma forma talvez inconsciente, você decide no seu coração: eu vou me virar na vida, porque essa pessoa não vai poder fazer isso por mim. E eu construí uma fortaleza de independência na minha vida. E ela custou tanto, e tem custado tanto para mim, sabia? Isso se torna uma fortaleza a ponto de eu diariamente ter que ir a ela e tirar um tijolinho e quebrá-la. Eu contei isso para vocês, irmãos, que quando Deus falou comigo ao coração, quando a tua mãe não estiver mais aqui, porque eu cuidava dela e sustentava ela. Quando a tua mãe não estiver mais aqui, chegou o tempo de você ir para o tempo integral, de você deixar a tua profissão, de você deixar a tua área profissional para entregar ao ministério. A minha mãe faleceu em novembro de 2019. E eu passei o ano de 2020 negociando com Deus, ou tentando, convencer Ele a fazer a minha vontade. Independência. Sabe por quê? Eu não queria depender da igreja. Eu não queria. Orgulho, independência. E eu passo o ano de 2020 lutando com Deus, tentando negociar. E Deus diz não. Lembra do nosso acordo? Eu passei o ano. Mas não tinha jeito. Quando Deus vai te empurrando, Jaque? Ele vai te levando, não tem como, não tem conversa. Aí eu e minha esposa decidimos, a partir de janeiro de 2020, eu não estou mais trabalhando profissionalmente. Eu vou estar me dedicando ao ministério. E é isso que nós fizemos. E a barreira da independência, irmãos, ela custa. Porque você constrói isso durante tantos anos e você agora precisa viver na dependência. E sabe o que eu tenho aprendido? Assim como Maria, que a oração tem sido ou tem me colocado em um lugar de dependência. A vida de oração é quando todo dia eu vou a Ele e digo: eu não posso, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Queridos, oração, então eu creio que é uma prática espiritual que nos coloca neste lugar de dependência, pois temos esta tendência, está em nós a uma independência de Deus desde o Éden. Muitos estão desaprendendo esta prática da oração, ou melhor, a arte da oração. A igreja moderna está fazendo da oração uma técnica para alcançar bênçãos, esquecendo que as bênçãos são resultados do seu relacionamento com Deus. Gra? A Gra concorda. Por isso não vamos fazer campanha de prosperidade, irmão. Vamos fazer campanha de oração, de jejum, de quebrantamento, de arrependimento. A vida de oração, a tua vida de oração, querido, deveria ser um estilo de vida e não um ritual monótono, chato, enfadonho, como eu vejo muitas pessoas pensando. Maria venceu a barreira da independência e agora nos dá a receita. Quer viver uma vida de dependência? Invista na sua vida de oração. Dá um glória, irmão. Quinta-feira, estamos aqui, ó. Quinta,
20 horas. Como comunidade orando. Como está a tua vida de oração? Depende de como você me responder, talvez eu possa dizer como está a tua vida de independência. E por fim, Maria vai transpor a barreira dos relacionamentos. Ai, que barreira difícil. Um dos maiores desejos de uma mãe é a harmonia familiar, não é verdade? Porém, nós vamos ver Maria enfrentando esta barreira na sua própria casa, a barreira dos relacionamentos, das dificuldades relacionais. João 7,5 diz assim: seus irmãos, pois nem mesmo seus irmãos criam em Jesus. Você já pensou isso? Você, pregador, pastor, e nem teu filho crê, você crê no que você crê? Nem tua filha crê? À medida que Jesus pregava, irmãos, que ele agora então despontava em seu ministério, muitas pessoas o seguiam, menos a sua família. Que dureza! Tiago, José, Simão, Judas tinham Jesus apenas como irmão mais velho, simples. E Maria vai ver dividido a sua casa com as crenças e convicções. Queridos, eu tenho encontrado também nos aconselhamentos muita dificuldade nesta área relacional, nas famílias, e estamos enfrentando essa dificuldade constantemente. Quem sabe a tua fé, a minha fé, não é a fé dos seus filhos. Quem sabe a tua fé não é a fé do teu marido, da sua esposa. Quem sabe as nossas convicções em Deus não são as convicções da nossa família. E Maria vai enfrentar essa barreira. Quero dizer que talvez você também enfrente o desafio de se esforçar para seguir a Jesus, enquanto outros membros da sua família não querem mais nada com Ele. Mas eu quero te dizer algo: não desanime, não desista. Muitos, como Maria, incentivaram pacientemente seus familiares pelo exemplo, por anos, antes dela ver mudanças significativas na casa. Escute, eu vi isso muito de perto, sabe aonde? Na vida do meu sogro. Minha sogra talvez esteja até nos acompanhando. Essa mulher foi uma mulher persistente. Quando ela começou a ir para a igreja, meu sogro, ele sempre teve bons carros e estava num momento quando eu os conheci melhor financeiramente. Ir para a igreja levar os crentes, meu Deus, esses crentes vão sujar todo o meu carro. E minha sogra começou um trabalho com casais lá em Pissarras, e ele tinha que levar. E agora o trabalho que ela começou era na casa dela, e ele tinha que estar lá. Começou a ouvir, mas tinha que levar os crentes embora na chuva, no dia de chuva. Era uma coisa: vão sujar meu carro, essa crentaiada. Mas pacientemente a minha sogra, sábia, continua. E meu sogro foi se dando, foi se entregando a Jesus, foi se entregando a Jesus. Começou a participar da igreja, no Xaxim. Daqui a pouco, eu vou me batizar, se batizou. Daí começou a tocar na igreja. Sabe quando isso aconteceu? Quando a Vanessa tinha esse tamanho, e eu conheci ela lá, do Marcão. Ele já tocava, e nós tínhamos uma banda que ele chamou os Capacetes da Salvação. E aí disse: quando que eu ensaio o capacete? E tocava, adorava, e desse trabalho em Pissarras surgiu uma igreja. A igreja menonita de Pissarras está lá. Mas nem sempre foi assim. Então não desista,
Faça com Maria, persista. Dê o exemplo. Ame a Jesus e eles amarão a Jesus. 1 Pedro nos dá um conselho, 3, ele diz assim, falando principalmente a mulheres, mas isso nós podemos trazer a nós. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, tem alguém na sua casa que ainda não segue a Jesus, seja ganho sem palavra alguma por meio do seu procedimento, seu exemplo, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja então o adorno da sua cabeça, ou seja, ele está falando de coisas exteriores, como o frisado do cabelo, adereço de ouro, aparato no vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Maria vai transpor a barreira dos relacionamentos em graça, em vitória. E essa mulher vai vencer essa barreira em oração. Tiago 1:1 ele escreve assim: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Este Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Este Tiago se tornou o maior presbítero da igreja de Atos. Não era Pedro, era Tiago, irmão de Jesus, ele que dava a última palavra. O concílio ou conselho da igreja primitiva, quem presidia era Tiago. Então Maria vai no caminho transpor a barreira dos relacionamentos. Eu olho para aqui para algumas Marias, Sara, Neuci, Vanessa, Janaína, Neia, enfim, mulheres, mães, filhas, esposas. E eu quero honrar vocês hoje dizendo que vocês nos inspiram e nos desafiam. Particularmente falando de Maria, ela nos ensina que é possível viver os seus propósitos sem corromper a fé, com esperança e, acima de tudo, amor. Ame, amor, ame. A barreira do medo, a barreira da plena confiança, põe a imagem para mim lá, a barreira do orgulho, a barreira da independência foram apenas algumas das barreiras que essa mulher veio transpor. Barreiras relacionais, assim como Maria, quero te dizer, são possíveis transpor. E eu tomo então a declaração de Maria, quando ela diz que se cumpra em mim, segundo a sua vontade. Marias e Josés, Deus tem planos na sua vida. E que você possa, na força do Senhor, transpor as barreiras que talvez esteja à sua frente hoje. Essa palavra é uma palavra de graça e de renovo para você. Que a sua fé nessa noite seja renovada por essa palavra. E você possa transpor as barreiras. Amém? Como estamos falando de mamães, quero convidar as mães para